e ataca. Então é uma luta que é constante. Amém? É como a luta que Paulo aqui vai referir em relação à carne e o quê? O espírito. Quer dizer que todos nós estamos no centro desta luta. Amém ou não amém? Todos nós estamos no meio dessa luta. Estamos entre a carne e o espírito. E Paulo vai dizer que lutam todos os dias. Lutam de forma que constante. Não é? Não usam soco, não usam chapada, não usam bico, não usam outros tipos de meio para atingir o outro, mas usam o que? Usam práticas, usam ações, usam desejos, usam o que? Vontades. Amém? Então essa luta é que? É constante. Um luta contra o outro. Amém? Razão pela qual eu disse para você dizer ao teu próximo que está difícil, certo? Então nós vamos ver ali que as armas que esses dois elementos usam, a saber, o espírito e a carne, foram apresentadas. A saber, as obras da carne e o fruto de quem? Do espírito. Você vê que a carne é tão violenta que ela atinge o espírito com mais que de 5 armas. Amém? Usa a idolatria, usa a imoralidade sexual, usa a injúria, usa a dissensão, usa o ódio, usa até certo ponto as paixões descoordenadas, não é? Usa muitas armas para atingir o quê? O espírito, mas o espírito usa apenas uma. É o fruto do espírito, é saber o quê? O amor. Amém? Então, nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma luta. Imagina uma criança que cresce no meio da guerra, como é que é? Imagina só, tipo assim as crianças que estão a nascer na Ucrânia, não é? Que tem que ouvir os bombardeamentos, que tem que ouvir os ataques da Rússia. Você vai notar que essa criança, quando atingir por aí 15 anos, pela mortandade dos soldados, essa criança vai ser preparada para começar a usar aquele arma. Amém? A fim de que na persistência da guerra, com 17 anos de idade, essa criança já pode aonde? Aqui são adolescentes, né? Adolescente é criança, não é? Faz a luta com 18 anos, certo? Aqui em Angola é assim. É assim ou não é? Então criança vai na guerra, por quê? Porque cresceu na guerra, está se preparando para quê? Para a guerra, amém? Então assim somos nós, no meio da luta entre a carne e o espírito, amém? Então, a nossa alma no centro está ali para apoiar um dos elementos, ou se apoiar em um dos elementos, amém? Ninguém fica na guerra, no meio da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que se não se apoiar num lado, vai permanecer vivo. A pessoa tem que escolher um lado para permanecer quê? Vivo ou morrer. Amém? O que é que acontece? Se eu escolho, por exemplo, a Ucrânia, e a Ucrânia for mais fraca que a Rússia, eu escolho o quê? A morte. Amém? E se eu escolho a Rússia, e por acaso a Rússia for mais forte que a Ucrânia, eu escolho o quê? A vida. Amém? Assim é a luta entre a carne e o espírito. Nós, como a alma, temos que decidir de que lado nós estaremos. Amém? Então eu posso dizer assim, que nos dias atuais, muitos de nós já escolheram o lado em que vão estar. Amém? Ele diz que é uma luta constante, uma luta contínua. Não é uma luta que, como muitos irmãos pensam, lutei hoje, acabou, já venci. Não. Lutei hoje, já alcancei a santidade. Não. É uma luta constante. O que vai nos mostrar que o alcance da santidade não é estático. É que é progressivo. Amém? Você vai dia após. O que quer dizer que a pessoa que se santificou hoje, para permanecer-se santo, precisa se santificar quê? Amanhã. Precisa santificar depois da manhã. Precisa se santificar daqui a um mês, daqui a um ano. Por quê? Porque a alma e a carne, o espírito, perdão, e a carne vão lutar de forma contínua. Então,
quando eu escolho o Espírito, eu me santifico de forma contínua, dando poder a quê? Ao Espírito. Amém? E quanto mais eu me santificar, mais o Espírito terá poder sobre mim. E eu vou andar de acordo com o quê? O Espírito. Eu, se não me santificar, ficar no relaxo, eu vou dar poder ao quê? A carne. A aceitação que você vai dar ao Espírito vai determinar a força que você vai ter para vencer as obras do quê? Da carne. Amém? Quando você dá aceitação ao Espírito, o Espírito vai te unir para vencer as práticas do quê? Da carne. Amém? A minha questão é, será que nós estamos dando aceitação ao Espírito? Veja, Jesus Cristo disse assim: se alguém quiser vir após mim, entenda bem essa linguagem, se alguém quiser vir após mim, nega-se. Primeiro. Segundo, toma sua cruz. Terceiro, siga. Amém? Quem vai tomar a cruz não é alguém que, suponhamos, né, segurou a cruz, agora largou e começou a seguir quem? Jesus. Não. Tomar a cruz é quando você pegar na tua cruz e com a tua cruz você seguir quem? Jesus. Amém? Quer dizer que você vai carregar aquela cruz todos os dias da tua, amém? Todos os dias da tua vida. O que Jesus estava a ensinar com essa palavra que ele estava ali a expor? Cruz, biblicamente falando, simboliza morte. Cruz é um símbolo de morte. Amém? Cruz é símbolo de maldição. Amém? A Bíblia vai falar que Cristo fez-se que maldito a ser pendurado onde? No madeiro. Todos que eram pendurados no madeiro eram reputados por quê? Por maldito. E todos sabiam que a cruz naquela época representava quê? Morte. Se alguém vai ser exposto na cruz, quer dizer que essa pessoa vai quê? Vai morrer. Amém? Essa pessoa morre naquele lugar. Então, quando Cristo nos convida a tomar a nossa cruz, Jesus está nos convidando a fazer o quê? A morrer. Amém? Quanto mais permaneceres com a tua cruz, mais a tua carne vai permanecer morta. Aonde? No madeiro. Quando Jesus fala, toma a sua cruz, Jesus está falando que crucifica a tua carne. Quando você crucifica a tua carne, você crucifica as obras do quê? Da carne. O que quer dizer que para ti as obras da carne estão mortas, porque estão crucificadas onde? Na cruz. Amém? E esse ato não é um ato de um só dia, é um ato constante. Razão pela qual Paulo vai falar que todos os dias somos entregues a quê? A morte. Amém? O cristão não entregue a morte só no dia que aceita Jesus como Senhor e Salvador. O cristão entregue a morte todos os dias que ele vai carregar o quê? A cruz. Todos os dias que você levantar da tua cama, decidindo carregar a cruz, você está sendo entregue a quê? A morte. O que quer dizer que quando eu coloco a cruz nos meus ombros, eu coloco a simbologia na minha vida de que a minha carne está aqui, está crucificada. Isso quer dizer que eu não vou viver segundo o quê? A minha carne, eu não vou viver segundo as obras da carne, não vou viver segundo as minhas vontades, não vou viver segundo as minhas paixões, mas vou viver segundo o quê? Segundo o Espírito de Deus. Amém? Você consegue entender? Crucificar ou carregar a cruz é o quê? É você saber que você tem o desejo de praticar o mal. Amém? Mas você não pode praticar o mal. A Bíblia diz: o coração do homem está declinado a maldade desde a sua mocidade. Amém? Quer dizer que no teu coração vão subir desejos maus, desejos pecaminosos, abomináveis, mas você não pode praticar. Amém? Existem pessoas que nessa caminhada com Cristo deixaram a cruz, só estão seguindo Jesus sem quê? Sem cruz. Por quê?
Porque querem levar tanto a carne, tanto o espírito, quanto a alma, até quem? Até Cristo. Assim, querem totalmente completo. Quem vai para Cristo não vai completo, vai metade. Amém? Você só vai espírito e alma. Amém? Porque as vontades do teu corpo você matou. Se você quer ir com as vontades do espírito, a tua alma, e quer ir com as vontades da carne, você praticamente não aceitou o quê? Morrer. Você só quer o quê? Viver. E Jesus vai mostrar que essa é a verdade da cruz, quando ele vai dizer assim: vê, aquele pois que quiser ganhar a sua vida, perde-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse. Amém. Então você precisa carregar o quê? A tua cruz, amém? Quando você carrega a tua cruz, você crucifica. O que você crucifica? Você crucifica a imoralidade sexual, você crucifica a impureza, você crucifica a libertinagem, você crucifica a idolatria, você crucifica a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, você vai crucificar o egoísmo, você vai crucificar a dissensão, facções, inveja, embriaguez e outros tipos de luxúria. Você vai fazer o quê? Vai crucificar. Quando nós crucificamos, irmã Imaculada, quer dizer que essas obras não têm mais domínio sobre a nossa. Amém? Vou dar exemplo. Existem pessoas que quiserem invejar alguém e invejar. Amém? Continuaram a invejar. Amém? Por quê? Porque aceitaram a vontade do quê? Da carne. Não morreram. Aceitaram o quê? Viver. E existem pessoas que desejaram invejar, mas não invejaram. Amém? Porque quando esse desejo na vida deles surgiu, eles decidiram fazer o quê? Matar. Quando esse desejo na vida dele brotou, ele decidiu fazer o quê? Eliminar. Ele sabia que esse desejo descrevia quem ele era, mas ele decidiu matar o que ele era para ser o que Cristo quis que ele fosse. Amém? Nós temos um lado da nossa essência, uma parte de nós que é pecaminosa. Cristo nos convida a tomar a decisão de matar aquele nosso lado que é pecaminoso. Amém? Então, só mata aquele que reconhece o que ele tem, que é quê? Se você não consegue reconhecer que o que tens é mal, você não vai matar. Se você não consegue reconhecer que és uma pessoa detestável, você não vai deixar de ser uma pessoa detestável. Se você não reconhece que você é uma pessoa idólatra, você não vai deixar de ser uma pessoa idólatra. Se você não reconhece, suponhamos, se for um feiticeiro e não reconhecer a feitiçaria, não expor essa feitiçaria, não vai deixar de ser quem? De ser feiticeiro. Se for alguém que vive de acordo com imoralidades sexuais, mas não reconhece essa imoralidade, não vai deixar de ser quem? Imoral, vai continuar na imoralidade. Amém? Então, para se matar, nós precisamos reconhecer aquilo que nós precisamos fazer o quê? Matar. Amém? Então nós vamos ver as pessoas que vão entrando na igreja, não reconhecem o que precisam matar, então não fazem o quê? Não matam. Por quê? Porque atualmente na nossa mente, Jesus Cristo é aquele que aceita tudo e todos. Mas não é assim. Jesus não aceita tudo e todos. Amém? Nós já aprendemos aqui, primeira chance, Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é? Segunda instância, vocês vieram, certo? Estão aqui, estamos na igreja. Amém? Mas para herdar o reino dos céus, é preciso fazer o quê? Nega-se. Toma. Sim. Nós estamos vendo Jesus que aparentemente não apresentava a condição, agora está apresentando a condição. Tá bem? Nós aprendemos sobre os dois tipos de perdão: perdão incondicional e perdão que é condicional. Qual foi o perdão incondicional? Aquele que Jesus apresentou na cruz de Calvário. Ao morrer por nós,
Não é? Ele ainda vai dizer para aquela multidão que estava aí, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Perdão incondicional. Porque mesmo não tendo razões para perdoar, ele fez o quê? Perdoou. Amém? Mas depois disso, vem o perdão o quê? Condicional. Amém? Sabes como é que o pai lidar com uma criança? Uma criança que não sabe de nada. Erra, o pai está sempre ali para quê? Para corrigir, né? Foi na regra, tem beijo. É assim, tem beijo, é assim. Mas quando a criança já começa a ter noção das coisas, a entender as coisas, não está a ouvir o pai foi de castigo. Não é assim que acontece? Com Deus. Amém? E a pergunta seria, por que nos apresentar essa mensagem hoje, se nós já ouvimos N vezes, de formas que repetitivas, não é? Nós dominamos essa mensagem, nós com medo dessa mensagem, nós andamos com essa mensagem, é por causa dos últimos versículos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne por suas paixões e os seus desejos. Amém? E os seus, está escrito aqui, né? Se você subir mais aí, ele vai dizer: contra as quais, advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam as obras do quê? Da carne, não herdarão o reino de quem? Eu quero que nós entendamos uma diferença. O estar aqui não nos determina como herdeiros do reino dos céus. Amém? Capítulo. Por que é que nos apresenta como herdeiro do reino dos céus? Se você vê, o herdeiro de um trono vive de acordo com o costume de quem? Do trono. Amém? Se você vê um americano, vive de acordo, com o costume de quem? De América. Se você vê um nigeriano, por mais que esteja em Angola, ele vai viver de acordo com o costume do quê? A Nigéria vai comer com mão, né? Vão comer aquele junto num prato que para os angolanos, quando olhamos para aquilo, isso é nojento, né? Mas é o costume deles. Os senegaleses, é o costume deles. E você vai ver que no costume deles, eles têm tempos determinados para ir na mesquita. Vão ir na mesquita, é costume. Se você vê, ele tem tempo determinado para se trancar e orar. É costume dele. Está entendendo? Então você vai ver um nigeriano, um senegalês, um maliano, que mesmo estando em outro país, não perde a sua identidade. Consegue me entender? Não perde a sua identidade. Amém. E a Bíblia vai dizer que nós também temos identidade. Por quê? Porque Paulo vai dizer assim: a nossa cidadania não é que terrena. Amém? Fisicamente, vamos falar, eu sou angolano, você é angolano. Cadê angolano, né? Além de sermos angolanos, a etnia ainda vem nos diferenciar, certo? Eu sou Bacongo, esse é Bacongo, aquele Bacongo, vamos ver aquele sulano, aquele malangi, certo? Um exemplo. Mas a todos que estão em Cristo, deixam de ser Bacongo, deixam de ser angolano, deixam de ser alemão, deixam de ser francês, deixam de ser, se tornam apenas um só elemento: cristão. Cristão apresentado como o quê? Cidadãos do quê? Dos seus. Você já viu? Nós temos tanto orgulho de nos apresentar como cidadão angolano e não temos orgulho de nos apresentar como cidadãos do quê? Dos seus. Amém? Então você vê assim: eu sou cidadão dos seus na terra. Amém? O maliano não se corrompe nos seus costumes. O muçulmano não se corrompe nos seus costumes, não é? Mas o cidadão dos seus se corrompe nos seus quê? Jesus orou assim: Pai, protege os seguros, guarda-os, porque eles estão nesse mundo, mas não são. Não é? Razão pela qual Jesus nos convida a matar o que é deste. Amém?
nos convida a matar o que é deste mundo e a vivermos com o que é do nosso quê? O nosso mundo é quê? É cheio de paz. O nosso mundo é cheio de quê? De amor. O nosso mundo é cheio de quê? Mansidão, temperança, saber o quê? Domínio o quê? Próprio. Cidadão dos céus tem domínio próprio. Cidadão dos céus carrega o amor no seu coração. Razão pela qual Jesus vai dizer: vem, quem pratica essas obras não herdará o reino de quem? De Deus. Por quê? Porque não pertence ao reino de Deus, a saber, as obras da carne. Amém? Quem pratica as obras da carne se identifica como não sendo cidadão do reino de quem? Deus. Então não pode herdar. Sou ele daquele que por meio das suas obras é identificado como o quê? Cidadão do reino. Amém? Então, Jesus vai falar, então, mas não só desse mundo, quer dizer que nós estamos, não está falando só de princípios, também fala do nome. Nós estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a esta terra. Estamos de quê? De passagem. Amém? E você agora vai ver, você já notou que um dos povos na terra que não tem identidade é o povo angolano? O angolano sai de Angola falando embora, não é? Irmão, primo, não é tio. Quando vai no Brasil, titio, não é? Irmão. Por quê? Porque mudou, perdeu o quê? A identidade, não é? Brasileiro sai de Angola de Brasil para Angola, o termo dele é. O português sai de Portugal para Angola, o termo dele é. O angolano sai de Angola para Portugal. Porque não tem identidade. O angolano sai de Angola para a América, se torna americano. Estás a ver? Sai de Angola para o México, se torna mexicano. Eu posso dizer que Angola é o melhor exemplo daqueles que vivem de acordo com a carne. Por quê? Porque ele saiu dos céus, veio na terra e ficou de quê? Da terra. Você entender? Então você vai ver. Pode, irmãos, assim, são camuflados. Aquele animal é que muda de cor, camaleão. Camaleão, né? São camaleões. É que angolano é grande camaleão. Nós mesmos, angolanos, somos camaleão. Chegamos ali, mudamos tudo. Você vai ver que até a nossa forma de vestir muda. Eu muitas das vezes observo os nigerianos, né? Ele está em Angola, está a falar português, perdão, mas o tom dele, a forma dele mesmo de falar, está a identificar isso aqui é nigeriano, só aprendeu nossa língua, mas é que nigeriano, chinês, amigo, amigo, você, mas também aquele sotaque dele pesado, você não conhece mesmo, por mais que escurecer, por mais que os olhos dele deixarem de ser fino, né? Vai ser sempre quem? Chinês. Não é assim? Angolano. Congolês, em todo sítio que ele vai, é congolês. Os hábitos dele, o costume dele, ele faz o quê? Ele leva. Para o congolês é uma vitória o angolano falar lingala do que ele falar português. Sabe? Ele quer aprender a tua língua. Sabe, né? Mas ele vai te ensinar a língua dele. Tá a ver? Angolano não. Angolano é assim. Então, isso é só um exemplo do nosso país, da realidade que nós vimos, para nós entendermos propriamente, amém? Então, vem. Você vai se perguntar assim, será que eu sou um cidadão dos céus? O que vai te responder, se calhar não são os versículos, não sou eu, o que vai te responder é a tua consciência, porque é função daquilo que você vive, é função daquilo que você permite, é função daquilo que você quer, aceita. Amém? Será que eu sou cidadão do céu, cidadão do céu? Será que eu vou herdar o reino dos céus? Paraíso, né? Será que eu vou entrar no paraíso? Será que realmente eu pertenço a Jesus? Porque a Bíblia fala que os que pertencem a Jesus crucificam quem? Será que eu pertenço a Jesus? Então, o que eu... Irmã Natália, olha só.
estou a fazer? É uma chamada de atenção, né? É importante. É importante. Porque nós precisamos entender as coisas da maneira que tem que ser. Jesus vai vir. Essa aqui tem o caráter, tem a característica do nosso rei. Então nós vamos. Não, esse fala como cidadão dos seus, vive como cidadão dos seus, anda como cidadão dos seus lados. E aqueles que praticam a iniquidade, Jesus olha para dizer, apara, vocês que praticam iniquidade, de tal maneira mostrando que você não é nosso. Você é um dos seus. Por mais que nos camuflemos na igreja, a nossa obra vai mostrar se vamos entrar ou não. E muitas das vezes são obras que não, irmão, aqui vê, porque o juiz, o selecionador, não é o irmão, o selecionador é Deus. Quem vai mandar os anjos irem buscar os escolhidos é o pastor, não é irmão, é Deus. Deus vai falar, vai buscar os meus escolhidos. E os anjos vão ver de acordo com a característica. É esse aqui. A luz dele é essa aqui mesmo. Tem nossa luz essa. Tem luz do céu, vamos. Porque a luz que nós falamos, luz. Minha casa está a brilhar, meu rosto está a brilhar, eu estou iluminado. Luz não é outra coisa, luz é obra. Jesus disse assim, que as vossas obras sejam boas para que a vossa luz que resplandeça. Em outras palavras, ele diz assim, que a vossa luz resplandeça para o mundo e o mundo saiba que vocês são meu por meio das vossas boas obras. Não está em Mateus? Você vê, irmão, falar, eu brilho no espírito, eu tenho luz no espírito, mas a obra dele é toda negra.